Os mortos nos acompanham? Quem são eles? Será que os mortos nos acompanham desinteressadamente? Em uma bela praça municipal do interior do Brasil, Simão e Bento caminhavam pela alameda central de um jardim em direção à casa de seus pais. Na noite anterior, Simão sonhou que perdeu quase totalmente a visão de ambos os olhos e via as pessoas sem as suas formas, fato que o deixou muito preocupado. Havia chovido por volta das 18 horas daquele dia 2 de novembro de 1960, feriado do Dia das Almas. As folhas das árvores ainda gotejavam sobre eles, que com isto praticamente não se incomodavam, pois a sensação de bem-estar que estavam experimentando com a fragrância que a terra molhada espalhava pelos ares os distraía. O calçamento das ruas do jardim estava recoberto das flores primaveris que se perderam das mãos dos galhos com o vento trazido das águas do céu. Simão ocultou o pesadelo que sofrera de seus pais e do Bento, pois preferiu não incomodá-los. Aliás, era nada mais do que um sonho. E a cirurgia dos olhos já havia sido agendada. Não havia com que se preocupar. A casa de seus pais ainda distava os 2 quarteirões de onde estavam. Por estar próximo o verão e o sol ainda mostrava seu esplendor, resolveram parar e comprar sorvetes do simpático ancião que caminhava em sentido contrário ao deles, empurrando lentamente o seu carrinho. Sentaram-se em um banco ainda úmido e aproveitaram a guloseima e, envolvidos no sabor doce amanteigado, continuaram a conversar sobre as eventualidades rotineiras. Foi quando Simão consultou o velho relógio de pulso que ganhara de seu avô e, em um sobressalto, disse: "Esquecemos-nos do jantar. Vamos, já são quase 20 horas. Bento levantou-se do banco, olhou para cima, para um lado, para o outro e exclamou: "Não é que anoiteceu? Vamos!" As árvores do jardim eram bem encopadas e quase não permitia a entrada da iluminação da rua. Ficou muito escuro. Vamos mais rápido. Logo mais, os moradores de rua chegarão para o merecido descanso. Mas, se fossem somente os moradores de rua, ainda não seria um sinal de alerta. Mas também os adictos químicos procuravam as praças solitárias, pois ofereciam uma certa privacidade que eles precisavam. Bento e Simão caminharam decididamente para o destino que os esperava, o aniversário de casamento de seus pais. Bento: "Você viu aquilo que passou entre nós?" "O que passou entre nós, Simão?" "Aquele homem idoso." "Simão, por nós, e muito menos entre nós, passou alguém ou alguma coisa. Você está muito preocupado com algo que não me contou, e isto está tirando o seu sossego. É fato que a noite está escura, e apenas a luz mortiça da rua não ajuda. Mas o que foi que você acha que viu?" indagou. "Bento, preste atenção. Não acho que vi. Afirmo que vi um ancião passar entre nós", disse Simão ao seu irmão. "Bento, tem certeza de que você não está vendo o que está acontecendo?" "Pelo amor de Deus, Simão, pare com isso. O que está acontecendo a você? Diga-me, por favor." "Estou vendo muitas pessoas, mas é como se fossem de matéria plástica esbranquiçada e muito fina.
quase uma sombra feita de fumaça inodora, vestida e calçada. Veja, Bento, estão tocando em você, passando as mãos sobre a sua cabeça. Outra forma está segurando a sua mão. Simão, pare já com essa brincadeira de mau gosto antes que eu chame o papai. Não faça isso, Bento. Estas sombras não estão aqui para fazer-nos algum mal. Olha, aquela senhora está rindo de nós. É como se nós fôssemos fantasmas. Veja à sua direita, Bento. Aqueles homens estão dizendo alguma coisa que não posso identificar. Até parece que estamos em uma cena cinematográfica em que os personagens são eles e não nós. Moço, o que desejas de nós? Perguntou Simão ao espectro. E ainda, quem são vocês? Por que nos assediaram desta maneira assustadora? Bento, consigo ouvi-los agora. Estão falando-nos alguma coisa. Desculpem-nos, disse a forma perturbadora aos dois irmãos. Não queríamos assustá-los. Sentimos muito tê-los incomodado. Julgamos que já estavam aptos a compreenderem esse aspecto da existência. Como assim? Perguntou Simão. Já fomos como vocês estão sendo neste momento. Já nascemos aqui nesta terra, como vocês, seus pais, irmãos e outros familiares que já, na acepção dos membros desta única e grande família de Deus, morreram. O que vocês são agora? Espíritos de gente morta? Perguntou Simão ao seu interlocutor. Primeiro, deixe-me apresentar. O meu nome no registro geral era André, mas, após haver evolado do corpo biológico, perdi naturalmente o nome civil, bem como qualquer outro meio de identificação com o qual fui conhecido e batizado pelos meus pais. E assumi, até onde tenho conhecimento, a minha única identificação, com a qual era conhecido antes da chegada aqui nesta terra. Voltei a ser conhecido pela palavra Iel. Então você se chama Iel? Muito prazer, Iel. Meu nome é Simão e este é o meu irmão Bento. E por falar dele, acredito que esteja neste momento em desespero por minha causa. Não se preocupe com ele, estará bem logo mais. Com licença, Bento. Foi um prazer encontrá-los neste dia festivo que celebram as bodas dos seus pais e o dia em que são lembrados os que cumpriram os compromissos e retornaram à sua verdadeira casa, a casa do Pai. Desculpem-nos por esta nossa visita a vocês, que os deixou perplexos. Momentaneamente irão esquecer-se de tudo o que aconteceu nestes segundos e passamos juntos, mas, tal qual um filme sensibilizado pela luz e que, após os procedimentos da revelação, nos mostra a bela imagem nele fixada, vocês e todos os que estão nesta casa verão a real e deslumbrante imagem impressa no sacrário de vossos corações. Bento e Simão continuaram a andar pela calçada em destino à casa de seus pais, como se nada houvessem presenciado ou ouvido. Simão, ainda inebriado pelo sonho que tivera, conduziu-se equilibradamente durante o jantar, mas retirou-se antes das 23 horas para os seus aposentos, e assim que recostou em seu leito, adormeceu.
Bento também retirou-se da sala de jantar e foi para o seu quarto. Estava disperso e sonolento, mas logo dormiu. No entanto, antes da meia-noite, foi despertado com um vozerio ao redor do seu leito. Abriu os olhos e percebeu que não estava só, mas acompanhado de umas presenças assustadoras que lhe desferiam toda a sorte de maus tratos e exalavam um odor lodoso que lhe dava medo. Bento então murmurou: "O que é isso? O que está acontecendo?" Chegou a sua hora de acertar as contas. Que contas, gente? Vocês enlouqueceram? Isto não é conosco. E o nosso trabalho é levar você. Mas levar para onde? Bento soltou a voz e gritou: "Simão, papai, estou passando mal." A família, ainda acordada, acorreu imediatamente ao quarto de Bento. Simão pediu que chamassem a ambulância. Os pais, desesperados, arrumaram um filho e partiram para o hospital. Ao chegarem, logo foram recebidos e colocaram o doente em uma maca e partiram para a sala de cirurgia. Simão foi imediatamente atrás dos enfermeiros e, em desespero, clamava a Deus pela vida do irmão, quando um médico, abrindo a porta do centro cirúrgico, olhando fixamente para o irmão acompanhante, disse: "O Bento está salvo." E ao levantar os olhos para ver o médico, lembrou-se imediatamente da fisionomia do seu interlocutor e de tudo o que aconteceu a eles no começo da noite. O médico que lhe trouxera a esperada notícia não era outro senão Iel. E após a chegada de todos em casa, puderam narrar os fatos que presenciaram naquela tarde e para quem mais pudesse já saber. Será que os mortos interagem conosco cotidianamente? Será que os mortos têm funções específicas junto aos vivos? Conto escrito e narrado por Iamatar em 28 de abril de 2023. Prezados ouvintes, se apreciaram este singelo trabalho literário, conceda-me o seu like. Mas se gostaram do assunto, por favor, postem seus comentários e inscrevam-se no canal Contos Interessantes. Atenciosamente, até breve. Um abraço.